Comentários da Bíblia, elaborados por Jimmy Swaggart, podem ser considerados um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site. Estamos de volta. Você estava falando sobre algo, Dr. Gray. Você pode continuar e terminar, por favor. Para continuar na história que estávamos falando sobre o batismo nas águas, todos nós cremos totalmente no batismo. Sim. Enfatizamos e praticamos isto. Mas, em algumas denominações, eles elevaram acima da cruz. E eles adicionaram outra coisa além da cruz, como uma adição. Mas estávamos discutindo cerimônias e rotinas, e eu ia mencionar que eu conheci esse pastor de uma igreja de Cristo. E nós falávamos muito sobre doutrinas, mas eu descobri que para você ser um membro do corpo de Cristo, você tinha que ir para a sua igreja e ser batizado na sua água. E eu disse, e a minha água? Por que a sua? Por que tem que ser batizado na sua água? Meu Senhor, a Escritura não fala disto. Não. Talvez temos que pegar a Igreja de Cristo e a Igreja UPC. Eles podem se juntar, ser uma só denominação. Pelo menos uma pode ensinar a outra sobre o batismo do Espírito Santo. Mas, na verdade, é engraçado. Mas, de certa maneira, é uma situação triste. Porque exalta o batismo nas águas acima do que deve ser exaltado. Deixa eu fazer para vocês uma pergunta. Nós vemos Pedro aqui dizendo, diga para eles aqui, como que eles foram batizados? Eu não sei. 3.000 pessoas? Eu sei que eu e o Doni batizamos centenas no Rio Jordão uma vez. E eu me lembro, nós estávamos batizando e aquela linha ficava comprida. E eu descobri que as pessoas estavam vindo. Muitos me conheciam, eu não os conhecia. E eles queriam que eu e o Doni os batizássemos. Então, batizamos centenas naquela tarde. E vocês não cobraram nada por isso? Não cobramos nada para isso. Mas, eis a pergunta que eu tenho. Quando Pedro pregou esta grande mensagem, e ele estava dizendo para eles serem batizados nas águas, depois de aceitarem a Cristo, sejam batizados nas águas. Eu acho que o que eu disse aqui, para a remissão de pecados, mas eu acho que deveria ter traduzido melhor por causa da remissão dos pecados. Mas deixa isso para lá. Ele enfatizou isso fortemente, eu acho que é óbvio. Paulo, escrevendo para a igreja de Corinto, disse que Cristo não o enviou para batizar, mas para pregar o evangelho não com sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça anátema. Ele não estava falando mal, e aí ele disse que ele batizou 3 ou 4 pessoas, algo assim. Ele não estava falando mal do batismo nas águas, ele estava dizendo que isto não deve ser a ênfase. Com certeza. A ênfase deve ser a cruz de Cristo e não o batismo nas águas. Agora, vocês acham que talvez o Espírito Santo, ele remediou, ele nivelou esta doutrina de alguma maneira? Talvez Pedro estava colocando muita ênfase no batismo nas águas, porque nós temos Paulo chegando, ele não contradizeu Pedro, mas ele não está colocando a ênfase lá que Pedro colocou. O que vocês acham sobre isso? Pessoalmente, eu não acho que Pedro estava fazendo nada fora do Espírito aqui. Eu acho que ele estava totalmente dirigido pelo Espírito para dizer o que ele disse aqui, quando ele enfatizou. Eu não acho que necessariamente era uma ênfase sobre o batismo nas águas, eu só acho que ele estava dizendo para as pessoas o que o Espírito Santo disse para ele. Eu não duvido disso. Eu não duvido. Quando você olha para o ministério de Cristo e até o ministério de João Batista, chamavam ele de João Batista porque o que ele fazia? Batizava as pessoas nas águas. Então, isto era um sinal exterior de uma mudança interior. E, pessoalmente, esta é a minha opinião pessoal aqui, o meu ponto de vista nas Escrituras. Só porque Paulo, ele não menciona isto muitas vezes, eu não creio que era
que ele estava desenfatizando a importância do batismo nas águas? Não, eu não acho. Eu não acho isto. Existem muitas coisas que Paulo não mencionou. Paulo nunca mencionou a oração do Pai Nosso. Veja, Paulo nunca mencionou as coisas específicas, as bem-aventuranças. Ele nunca mencionou. Será que isto quer dizer que temos que deixar isso de lado? Não, eu não acho. Não. Eu só acho que, veja, o que você disse é muito importante. O que Paulo estava mencionando em 1 Coríntios 1 é que a ênfase não deveria estar no batismo nas águas. A ênfase está no Evangelho. Este é o poder de Deus. A mensagem da cruz, 1 Coríntios 1,18, é a mensagem da cruz, é o poder de Deus para aqueles que estão sendo salvos e santificados. Não é o batismo nas águas. Sim. E nem mesmo não é uma associação. Ah, eu sou de Paulo, sou de Pedro, sou de Apolo. Isto não é onde está o poder. O poder está no Evangelho, a mensagem que Jesus fez no Calvário. O batismo nas águas, isto é a minha opinião pessoal, como eu vejo nas Escrituras. O batismo nas águas era muito mais importante na igreja primitiva do que é hoje. E significava mais para eles. Era mais um sinal exterior de uma mudança exterior do que hoje. Eu acho que na igreja de hoje era um testemunho maior. Exatamente, era um testemunho maior. E na igreja de hoje se torna só um ritual que nós passamos. E não tem a ênfase que tinha na igreja primitiva. E isto é a minha opinião pessoal. E uma dessas coisas eram as consequências de uma pessoa em Jerusalém que estava naquela área, que era batizada e convertida ao cristianismo. Ela era perseguida. Eles eram excomungados da sinagoga. Verdade. Eles perdiam seu emprego, talvez perdiam sua casa. E nós vemos a mesma coisa acontecendo mais tarde com o Império Romano, a perseguição. Nós vemos em todo o mundo algumas pessoas muçulmanas que se convertem ao cristianismo, elas podem ser até mortas. Enquanto a circuncisão era o sinal físico da aliança debaixo da antiga aliança, o batismo nas águas é a evidência física debaixo da nova. Você acha que é por isto que Paulo, talvez, ele se afastou de enfatizar isto? Eu acho que ele estava chateado, não só sobre o batismo nas águas, mas quem estava fazendo o batismo. Certo. E eu acho que ele não queria que a ênfase fosse colocada em nada a não ser a cruz de Cristo. Será que podemos abrir nessas escrituras 1 Coríntios, capítulo 1? Irmão Swegart, eu gostaria que o senhor explicasse algumas coisas, porque é muito bom, você falou sobre isso, mas começando no versículo 13, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 13. E aí, na verdade, ele chega... Então leia, John, versículo 13 de 1 Coríntios, capítulo 1. Está Cristo dividido? Há um Cristo batista, um Cristo pentecostal ou um Cristo apostólico? A resposta é não. Foi Paulo crucificado por vós? O apóstolo repreende o partidarismo que se relacionava ao seu próprio nome. Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Expressa a ideia de que ele nunca teve a intenção de separar aos discípulos para si mesmo, mas sim para Cristo. Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e Gaio. Se o batismo em água é essencial à salvação, como alguns reclamam, não acredito que Paulo tivesse anunciado despreocupadamente que ele só tinha batizado esses poucos, como ele fez aqui, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Nada se deve fazer para apartar-se da lealdade a Cristo. E batizei também a família de Estefanas. Além desses, não sei se batizei algum outro. Informa-nos que a inspiração dos apóstolos em escrever as Escrituras não compromete a infalibilidade mecânica que atribuiu a eles pelo dogma popular. John, leia o versículo 16 de novo. E batizei também a família de Estefanas, além desses, não sei se batizei algum outro. Informa-nos que a inspiração dos apóstolos em escrever as Escrituras não compromete a infalibilidade mecânica que atribuiu a eles pelo dogma popular. Porque Cristo enviou-me não para batizar, nos manifesta uma verdade cardeal, mas para evangelizar.
a maneira em que se pode ser salvo do pecado. Não em sabedoria de palavras, o intelectualismo não é o evangelho, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Diz-nos claramente que a cruz de Cristo deve sempre ser a ênfase da mensagem. Pode ler. Porque a palavra, a mensagem da cruz é para aqueles que perecem loucura. As coisas espirituais não podem ser discernidas por pessoas não redimidas, mas isto não importa, a cruz tem que ser pregada como o veremos também. Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A cruz é o poder de Deus porque é precisamente ali onde toda a dívida do pecado foi paga, dando ao Espírito Santo, em quem reside o poder, liberdade de ação para poder operar em nossas vidas. Então, vai para 1 Coríntios 2, 1 e 2. Assim, irmãos, quando fui ter convosco, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Ele não dependia de habilidades oratórias, nem tampouco se aprofundava na filosofia, que era o que estava em vigor nesta época, anunciando-vos o testemunho de Deus, que é Cristo e Ele crucificado. Porque nada me propus saber entre vós, com propósito e intenção, Paulo não recorreu ao conhecimento ou à filosofia do mundo com respeito à pregação do Evangelho, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Este e só este é a mensagem que salvará o pecador, libertará o cativo e dará ao crente a eterna vitória. Eu acho que o que o Espírito Santo está fazendo aqui é o problema que todos nós temos, de colocar a ênfase em outra coisa. É importante, certo, mas enfatizamos fora de proporção do que Deus deseja e negligenciamos a cruz de Cristo. É assim que eu vejo. Então, se nós elevamos uma coisa muito alto, pode desenfatizar aquilo que deve ser enfatizado. É isso mesmo, desenfatiza aquilo que deve ser enfatizado. Você falou corretamente, é isso mesmo. Acabou o tempo hoje. Obrigado de coração por estar conosco. Não perca o programa de amanhã e fala para os outros sobre o estudo na palavra. Muito obrigado. Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com. Há uma batalha pela sua mente. São as políticas e a direção da esquerda, criando uma cultura de violência. Uma batalha pela sua alma. Há uma diferença entre edificar uma multidão e edificar a igreja. A informação que você precisa. Quanto mais pessoas bem informadas, melhor. Que disponham-se a falar. Eu quero que você escute, eu quero que você entenda. Jesus é a solução para a humanidade. Não há outra solução. Cada cristão, como já disse muitas vezes, precisa dos recursos de sua própria biblioteca cristã para ajudá-lo a aprender a palavra de Deus. E temos uma oferta para você hoje. Você pode ver na tela todos os 7 livros de perguntas e respostas do meu pai. Irmão Swaggart, como viver uma vida vitoriosa? Irmão Swaggart, aqui está a minha pergunta sobre a Bíblia. Irmão Swaggart, aqui está a minha pergunta sobre profecia bíblica. Aqui está a minha pergunta sobre o Espírito Santo. E a lista continua indefinidamente. Todos os 7 livros estão disponíveis por $100, o que representa um desconto de 52%. Isso mesmo, você ouviu bem, 52% de desconto. 7 livros por apenas $100. Ligue para nós ou acesse o nosso site para pedir o seu conjunto completo. Irmão Swaggart, aqui está a minha pergunta. Você será abençoado. Álbum de estúdio do Bob Henderson.